Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Nessa videoaula vamos continuar a estudar o gerenciamento de usuários e grupos no Linux. Vamos ver hoje como alterar a senha de um usuário utilizando o comando passwd. Então vamos lá, vou logar no meu sistema. Isso, deixa eu sair desse arquivo, limpar a tela e a gente vai começar a falar sobre o passwd. Então vamos para o nosso arquivo de texto. Passar um traço e vamos falar sobre passwd, gerenciamento de senhas. Então, gerenciamento de senhas, comando passwd, a abreviação de password. Bom, qual é o uso desse comando? Configurar a senha de um usuário, além de algumas opções de conta. Tá? Sintaxe: passwd, opções, e aí o nome da conta, ou o nome do usuário, ou se preferir username, tanto faz. Tá? Algumas opções comuns desse comando incluem "-l", tá? Que trava a senha da conta especificada. Então, quero bloquear um usuário, dou passwd, espaço "-l" e boto o nome da conta dele. Acabou, usuário bloqueado. Tá? Se eu quiser desbloquear o usuário, eu utilizo a opção "-u". Tá? Então, destrava a senha da conta especificada. Se eu quiser excluir a senha de usuário, limpar a senha do usuário, "-d", só lembrar do delete. Então, exclui a senha de um usuário. O L seria de lock, travar em inglês, o U de unlock, destravar em inglês, e o D de delete, excluir a senha do usuário em inglês. Tá? Bom, essas são as opções mais usadas para o comando passwd, mas existem outras. Tá? Por exemplo, existe a opção "-e", que força a expiração da senha. Tá? Assim, quando o usuário for se logar de novo, ele vai ser obrigado a alterar a senha naquele momento, senão ele não consegue se logar. Tá? Existe a opção "-x dias", tá? Que faz com que a senha funcione apenas pela quantidade de dias que você informou aí. Então, é a duração da senha. Quantos dias essa senha vai durar? X dias. Tá? Então, faz com que a senha funcione apenas pela quantidade de dias especificada. Tá? Depois disso, a senha expira. O que mais? Essa aqui é interessante, "-n dias". Você vai lembrar lá do arquivo etc/shadow, que tem um campo que diz tempo mínimo de vida da senha, o campo mínimo. Tá? Então, o cara precisa alterar a senha. Quanto tempo ele tem que aguardar para poder alterar essa senha? X dias, ou no caso aqui, N dias, porque a opção é a letra N. Tá? Então, quantidade mínima de dias que o usuário tem acento, precisa aguardar para poder trocar sua senha. Você viu que no geral esse campo vem com o valor 0, quer dizer, o cara pode alterar a senha agora, alterar de novo daqui 5 minutos, alterar de novo depois, assim por diante. Mas se você configurar esse campo para o usuário com um valor diferente, ele tem que aguardar aquele número de dias. Tá? Você vai lembrar que também tem um campo lá no etc/shadow, que é o campo do aviso. Quantos dias antes da senha do cara expirar, ele começa a receber um aviso de que ele tem que trocar a senha. Tá? Essa quantidade de dias pode ser alterada também. Para isso, você utiliza a opção "-w" e especifica o número de dias aqui na frente. Tá? Então, essa aqui define a quantidade de dias, ou o número de dias, tá? A partir do qual o usuário
o usuário começa a receber o seu aviso de senha. Começa a receber aviso de expiração de senha. Então, opção interessante, -W dias. Beleza? Uma outra opção legal é a -S, que exibe o status da conta. Tá? Essa aqui exibe o status da conta. Então, PSWD-S e o nome do usuário. Vamos lá para o nosso terminal para brincar um pouquinho com esse comando. Então, se eu der, por exemplo, um PSWD, assim, tem que ser sempre root, tá? Ou utilizar o sudo para poder trabalhar com esse comando PSWD. Então, se eu der um sudo PSWD e botar a minha conta aqui, com a opção -S, vou botar minha senha, aí ele traz as informações sobre a minha senha, o status, tá? Status da conta. Anote que o -S eu digitei com letra maiúscula, tá? Você digita o S maiúsculo nesse caso. Aí tem as informações sobre a minha conta, número de dias, quando eu recebo o aviso, tá? Quando eu posso alterar, a data que eu alterei da última vez, 2 de fevereiro, né? Tá na hora de alterar a minha senha. Acho que eu vou alterar a minha senha agora, então. Como é que eu faço para alterar a senha? PSWD e o nome do usuário, tá? Basta fornecer o nome do usuário para o comando PSWD sem nenhuma opção. Aí ele pede a nova senha, tá? Você digita a senha, veja que não aparece nada na tela. Eu já digitei a senha. Dou Enter, ele pede para redigitar. Beleza, senha atualizada com sucesso. É assim que você troca a senha de um usuário quando ele vier te pedir. Esqueceu a senha, expirou, né, ou outro motivo qualquer, você troca a senha do usuário dessa forma. Beleza? Agora eu vou dar de novo password -S. Olha lá, agora ele mostra uma nova data, 9 de junho de 2013, que é hoje. A minha senha foi alterada com sucesso. Beleza? Vamos aproveitar também e configurar uma senha para o usuário que a gente criou na última aula. Né? Lembra que a gente criou alguns usuários na última aula? Nós criamos o usuário Chagas e o usuário Dumont. O Dumont já tem senha, porque eu utilizei o comando add_user, que é um script interativo, e ele me pediu a senha durante a criação do usuário. O usuário Chagas está sem senha. Tá? Eu utilizei o user add e não especifiquei a senha na linha de comando. Então eu vou criar uma senha para ele. Então, pswd, usuário Chagas. Crio a senha do cidadão. Enter. E aí eu repito a senha. Senha atualizada com sucesso. Agora o nosso amigo Chagas possui uma senha. Tá? Antes ele estava sem senha, não podia efetuar login no sistema se você não tiver a senha. Tá? Vamos supor que eu queira bloquear esse usuário momentaneamente. Então eu utilizo pswd -l Chagas, nome do usuário. Tá? Pronto, informações de expiração de contas modificadas. Significa, travei a conta do cara. Chagas não pode efetuar logon agora. Se eu quiser destravar, bom, aí eu venho aqui, substituo L pelo U. Beleza. Ele dá essa mensagem, informações de expiração de contas modificadas. Significa que agora ele pode voltar a efetuar logon. Tá? Porque eu utilizei a opção "-U" de unlock. Ok? Bom, e assim por diante. Aí você pode utilizar aquelas opções que foram citadas e existem outras. Se você der um man pswd para olhar as páginas de manual do comando pswd, vai ver que ele tem um monte de informações. Tá? Ele tem várias opções. Vou dar uma olhadinha aqui para baixo. "-A", "-D", "E", "H", "I", "K", "L", vai um monte delas. Tá? R, S, U, W, X, e aqui os arquivos relacionados. Tá? E tem algumas informações adicionais, é só você consultar esse arquivo para dar uma olhadinha em outras opções do comando pswd. Essas que eu passei são as mais comuns. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do comando pswd. Existe um outro comando também que permite gerenciar senhas específicas no sistema, que é o gpswd, senhas para grupos, que a gente vai estudar posteriormente, depois de estudarmos os grupos no Unix e Linux. Tá? Então, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal da Boson. Tá? Aproveite para trocar a sua senha do Unix aí também. E visite a nossa página no Facebook, Boson Treinamentos.
Obrigado, pessoal, e até a próxima.